Foi rapidinho e a gente já volta aqui com mais informações no TV Mar News, porque Arnaldo vem então com mais uma análise. Dessa vez ele faz uma análise bastante pertinente a respeito dessa briga entre políticos que acaba, na verdade, atrasando a nossa vida, a vida da população, de quem mais precisa, né? A gente confere agora. Que situação, gente. Que situação que os brasileiros estão vivendo. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, não consegue se entender com o Supremo Tribunal Federal. No STF, também profundas divisões. E agora a discussão do momento é a quantidade de fiéis que devem ou não comparecer às atividades, os cultos religiosos. E os religiosos preocupados com a saúde financeira dos fiéis. É preciso encher a sacolinha. A gente vem para Alagoas, a Assembleia Legislativa cobra do Executivo, do governador Renan Filho, MDB, explicações. Cobra água para o sertão, 40 municípios em situação de emergência, nesta pandemia, no auge da pandemia. Cobra recursos do FECOEP. Eles cobram recursos para assistência emergencial de 50% dos alagoanos em situação de extrema miséria, vulnerabilidade social. Vamos para Maceió, mais problemas. Nós estamos no mês de março e o prefeito JHC, que é do PSB, não conseguiu aprovar na Câmara dos Vereadores o orçamento do município. Peça fundamental para gerir a educação, saúde, assistência social e a própria máquina. Dos 25 vereadores, o prefeito tem apoio de 13, da maioria. 12 são contra, uma maioria apertada, e entre os 13 tem interesses que não são do prefeito e nem do seu grupo político. Na segunda maior cidade, Arapiraca, mais problemas. Dívidas a pagar do passado. É um buraco imenso. Relação difícil com o legislativo, apesar de ter maioria. Com os servidores públicos, os coveiros que enterram as vítimas de Covid, ameaçam parar, cobram vacinação. Fogo no parquinho. E no momento do auge, mais de 330 mil brasileiros mortos. 3.600, mais de 3.600 alagoanos que se foram. E a gente não está aprendendo nada. Nas últimas 24 horas caiu de 23 para 22 o número de mortos e de 500 para 300 o de pessoas contaminadas. Nada disso comove. Há alguns, é claro. Infelizmente, né? E olha só, gente, o governo anunciou ontem um novo decreto permitindo a reabertura de bares e restaurantes até às 16 horas e com 50% de capacidade do seu atendimento, né? A gente vai saber então o que é que a Abrazel pensa sobre essa mudança agora. Hoje, com mais de 30 dias do fechamento do Agreste do Sertão na parte de bares e restaurantes, com mais de 15 dias do fechamento da capital e de toda a parte litorânea, na parte de restaurantes também. Alagoas sendo entre os dois estados que tinham processo de restrição em relação à parte de bares e restaurantes. Dentro do Nordeste só tinha Ceará e Alagoas. Alagoas hoje dá um passo em relação a esse processo de abertura. Mesmo que não tenha atendido em plenitude o pleito da Abrazel, que era o funcionamento dentro do horário do comércio, essa medida deve ter um impacto positivo em relação a esses restaurantes que já não estão aguentando mais com as suas portas fechadas em 70% do nosso segmento. A gente pede ao Estado que continue avançando em relação a esse processo de abertura dentro das semanas, que semana que vem a gente possa fazer um novo processo em relação a esse processo de flexibilização, pois a gente ainda tem tapiocas, tem restaurantes, lanchonetes que vivem da vida noturna no horário de 9, 10 horas da noite e que precisam fazer o processo de abertura para o retorno à sua atividade. Então a gente pede ao Estado que continue fazendo esse processo de flexibilização à medida que vá passando a cada semana.
Pois é, né? E a gente confere então como é que fica a situação da pandemia aqui no nosso país e também no nosso estado, porque essa flexibilização ela deve ser feita, sim, a economia pede, mas ela deve ser feita também olhando pelo lado da saúde, de olho nos nossos números. Como é que a gente está? A gente confere agora então a situação do boletim aqui para o nosso país. Nas últimas 24 horas, 39.629 novos casos nós tivemos registrados aqui no nosso país. Nós temos um total então, de 13.023.189 pessoas que já se contaminaram com o novo coronavírus desde o início da pandemia aqui no país. Destas pessoas, 11.436.189 já se recuperaram da doença. Nas últimas 24 horas, 1.623 pessoas morreram aqui no país por conta da Covid-19. Nós temos um total, infelizmente, então, um número muito grande, né, de 333.153 vidas que foram perdidas para a Covid-19 aqui no nosso país. Na próxima imagem, a gente mostra para vocês, então, como é que está essa situação aqui no estado de Alagoas. Nas últimas 24 horas, foram então registrados 283 novos casos aqui no nosso estado. Nós temos um total então de 156.522 pessoas que já se contaminaram oficialmente com o novo coronavírus no estado de Alagoas. Temos um número também alto de 9.269 pessoas que estão em investigação. São casos suspeitos do novo coronavírus. Um total, então, de 148.876 pessoas que já se recuperaram da doença. Nós temos, então, um número também de 22 pessoas que morreram nas últimas 24 horas por conta da Covid-19 aqui no estado de Alagoas. E um total de 3.665 pessoas que morreram no nosso estado desde o início da pandemia por conta do novo coronavírus. Na próxima imagem, a gente mostra para vocês também como é que está a questão dos vacinados, né? Aqui a gente mostrando, então, a vacinação, nós temos um total de 347.700 pessoas vacinadas aqui no estado de Alagoas. Da primeira dose, a gente mostra aqui que 280.657 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Isso corresponde, gente, a 8,37% da população do estado. As doses que foram recebidas pelo estado para a primeira dose, 58,49% já foram administradas em alagoanos. E aí a gente fala então sobre a segunda dose. A gente tem um total de 67.043 pessoas vacinadas aqui no nosso estado, já com a segunda dose também, o que equivale a 2% da população de todo o nosso estado. Dessas doses que foram destinadas exatamente para esse reforço, né, da vacina do novo coronavírus, essa segunda dose, apenas 13,97% já foram administradas aqui nos alagoanos. Esse fica o registro para vocês. A gente tem também informações a respeito dos leitos. Tem mais alguma imagem aí para a gente? A gente encerra, então, essa questão da Covid-19, porque agora a gente vai falar com o Fernando Palmeira, já está ao vivo para conversar com a gente a respeito da movimentação, esse imbróglio aí dos rodoviários. Vai ter paralisação, não vai? Fernando, atualiza a gente sobre essa situação, então. Bom dia mais uma vez para vocês. Mais uma vez, bom dia para você, Paulane, e para todos que estão conosco. Olha, para você que nos assiste, para você que é usuário do sistema de transporte coletivo de Maceió, os problemas se agravam, continuam sob o protesto dos trabalhadores do sistema de transporte coletivo urbano de nossa capital. Nós estamos aqui no Simpro, a sede do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Alagoas. Aqui a movimentação é intensa, muitos trabalhadores revoltados, porque tem deles que estão praticamente há 2 anos sem ver a cor do dinheiro dos seus sagrados salários. Isso é muito triste. Haveria hoje uma paralisação parcial e temporária em protesto contra esses descasos com o trabalhador pelo sistema de transporte coletivo de Maceió. E eu vou conversar agora com o Sandro Reis, que é o presidente do Simpro, e ele nos faz uma análise de toda essa realidade e já ameaçando, se caso não avance essa atenção a esses trabalhadores, sexta-feira é paralisação e aí é greve para valer. É isso, Sandro?
É isso, né? Os trabalhadores estavam com um cronograma de mobilização a partir de hoje. Essa mobilização seria até quinta-feira e a greve seria deflagrada a partir da sexta-feira, dia 9. Mas o sindicato recebeu ontem à noite uma decisão por liminar do presidente do TRT e cumpriu essa liminar, né, onde ele diz que tinha que suspender a greve, porque para o sindicato era um protesto, mas o juiz entendeu que acatou a decisão, acatou o pedido das empresas, porque alegaram que seria a greve, porque o trabalhador só iria sair com os carros da garagem ao meio-dia. Então, decisão da Justiça não se discute, se cumpre. Agora, está mantido a decisão da Assembleia que a greve dos rodoviários continuará. Não é que continuará, acontecerá a partir do dia 9, sexta-feira. Nós vamos manter os carros saindo, mas 30% da frota, porque os trabalhadores estão pedindo socorro, como você bem falou, né? Nós estamos há 3 meses sem receber o nosso ticket de alimentação. Estamos aí com a iminência de ficar sem o plano de saúde no momento desse de pandemia. O que os empresários querem fazer é uma coisa realmente absurda. Hoje o sindicato foi surpreendido com as empresas convocando o trabalhador para fazer diárias na empresa. Isso é uma atitude antidemocrática, uma atitude antissindical, inaceitável pelo o regime sindical, e a gente repudia isso. Vamos comunicar ao presidente do TRT que essa prática da empresa o sindicato não vai aceitar, porque na prática, ela desmobilizou os trabalhadores, coagiu os trabalhadores a sair com os carros para trabalhar, apesar da decisão que o sindicato já tinha tomado de cumprir a liminar. Porque nós não iríamos respeitar essa liminar, porque a decisão da Justiça a gente não discute, cumpre. Então, a gente ia sim liberar os carros na hora correta. Os trabalhadores tinham motivo de sobra para estarem aí fazendo o protesto. Mas vamos cumprir sim a decisão do presidente do TRT e informar a população que os trabalhadores se mantêm mobilizados, que na próxima sexta-feira haverá a greve e aí vai sair 30% dos carros para circular. O efeito dessa liminar não impediria, e essa multa de R$50 mil dia não estaria incidindo caso vocês deflagrem greve na segunda-feira, não? É porque a liminar, o juiz deu greve irregular, porque entendeu que o sindicato não comunicou aos empresários a tempo hábil, que seria 72 horas. Então, como os empresários foram avisados ontem, inclusive já entraram na justiça pedindo o julgamento do dissídio, então os trabalhadores vão se manter mobilizados. Então, o que não tinha sido feito, comunicado aos empresários, agora foi feito e o sindicato está dentro da lei, está dentro do seu direito. Os trabalhadores cobram isso do sindicato e a gente tem que dar a resposta aos trabalhadores. Infelizmente, a gente sabe que quem resolve esse problema é o prefeito, porque os empresários já disseram que não tem condições. E a gente espera contar com o apoio do poder público para que resolva esse problema dos trabalhadores. Não é justo as bondades que o prefeito está fazendo para a população seja retirada das costas dos trabalhadores. Os empresários estão aí emitindo nota, convocando profissionais da área para contratá-los de imediato, apenas dependendo de documentos. Está faltando profissional, motoristas dos coletivos, cobradores e outros profissionais dessa área? De jeito nenhum. Há demissão em massa no setor de transporte em Maceió. Há demissão em massa, então isso não justifica, isso é uma forma de pressionar os trabalhadores, de coagir os trabalhadores, essa medida dos empresários de convocar trabalhadores para fazer diária, fazer bico na empresa. Então, mais uma vez, isso mostra que os trabalhadores estão certos e esses empresários estão errados, estão agindo com a truculência sem precedente e a gente não pode aceitar uma situação dessa. Vamos comunicar ao presidente do TRT e esperamos providência, porque isso não pode acontecer. O sindicato, como eu frisei, tinha motivo de sobra hoje para estar protestando em Maceió por conta dessa atitude dos empresários, mas vamos manter firme, cumprindo a decisão do desembargador e manter a greve para sexta-feira, dia 9. O sistema de transporte coletivo em qualquer cidade é essencialíssimo, mas as injustiças com os profissionais dessa área é das mais gritantes e não é de agora, é histórica. Portanto, justiça, senhores. É bom olhar para os sagrados direitos desses trabalhadores.
Aqui do Centro com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnoldo Melo, canal 525 NET. Claro, falando Santos, a gente segue com você. Muito obrigada mais uma vez, Fernando, pelas suas informações. Então fica aí, gente, o alerta para você que de repente precisa utilizar o transporte público aqui na nossa capital. A partir de sexta-feira, se não houver então um avanço aí nessas negociações, será então decretado greve aqui dos rodoviários aqui na nossa capital, tá bom? Então fica atento, ao longo dessa semana a TV Mar também vai atualizando vocês a respeito dessa situação. E a gente tem aqui inclusive a nota, porque o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros de Maceió lamenta então o pedido de greve e argumenta que, diante de sucessivas quedas no número de passageiros desde o início da pandemia de Covid-19 e ainda sem retomar o equilíbrio financeiro, as empresas não se negaram em momento algum em manter os benefícios da categoria, por entenderem que todas as partes têm que ceder neste momento de dificuldade. O Sinturb reitera que não tem medido esforços para manter o transporte urbano de passageiros em pleno funcionamento, por entender a importância desse serviço essencial para todos os maceioenses. Essa é a nota, então, do Sinturb, né? A resposta, então, das empresas que fazem parte desse sindicato aí dos transportes aqui da nossa capital. E a gente, então, com essa nota, ouvindo, então, os dois lados da história, a gente vai encerrando, então, aqui o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia nessa manhã. A gente volta a se encontrar amanhã, às 8h30, aqui no teu canal 525 da NET Claro. Até lá! Em 2020 foi difícil, mas infelizmente a pandemia